Pessoal, nos dias de hoje, o abuso sexual infantil encontra-se em evidência na sociedade que vivemos, onde a criança tem sua vulnerabilidade exposta por perpetradores que cometem abusos sexuais de diversos tipos. Assim, trazendo para a vida desses impúberes transtornos psicológicos, inúmeros transtornos psicológicos e mentais. E para falar sobre a lei que garante a proteção contra o abuso e a exploração sexual infantil, tudo de bom recebe a advogada Luísa Leite de Almeida. Bem-vinda. Só Obrigada. Palavra difícil aqui, gente. Misericórdia. Bem-vinda à nossa casa, Luísa. Obrigada, Iago. Bom, é um assunto sério, né? Sim. Bom, a gente, quando a gente fala de abuso sexual infantil, talvez, infelizmente, é comum a gente ver que hoje em dia muitos adultos possuem alguns traumas em relação à infância por conta de alguma atitude de um tio, de alguma atitude de um padastro, né? São várias coisas que podem acontecer durante a infância daquela criança que vai repercutir lá na frente, né? De certa forma, Iago, todos nós temos os nossos traumas, né, que nós trazemos para a vida adulta. Só que a questão do abuso sexual, na verdade, ele é um tipo dentro da violência sexual. O abuso sexual, ele pode acontecer de forma direta, ou seja, pelos contatos físicos, né? Ou pode ser através de palavras, de frases, que levam aquela criança a pensar sobre um ato sexual. Como a gente sabe, hoje em dia é muito importante a gente levar em conta que a infância, ela tem que ser construída dentro daquele estereótipo de as crianças têm que viver realmente a infância. Então, é o que eu sempre digo, não deixe suas crianças mexerem tanto no celular, deixe realmente elas viverem, brincarem e os pais se atentarem, porque as crianças mudam, entendeu? Já vi vários casos em que os comportamentos mudaram, as frases das crianças são frases muito diferentes daquilo que a gente espera que naquela idade elas falem. Então, assim, aquela criança, ela vai crescer com aquilo no psicológico. Muitas vezes acaba que ela precisa de um tratamento psicológico, nós sabemos, todos nós precisamos, mas para o resto da vida, para superar aquele trauma que ela passou. E muitas vezes esse trauma não ocorre nem através do abuso sexual, mas sim do que foi dito, e é principalmente dentro do âmbito familiar. E é isso que deixa a gente mais preocupado, porque era um âmbito que a gente deveria se sentir seguro, mas acaba que não se sente. Entendi. E como que a lei abraça esses tipos de crimes? Então, assim, nós temos a proteção através do ECA, do artigo 130, e de artigos que fala sobre estupro de vulnerável no Código Penal. Acaba que o estupro de vulnerável, eu não sei se vocês se lembram, mas teve recentemente o caso do TikToker, dos TikTokers, né, que era um menino de 19 anos e uma menina de 14. Aquele caso se enquadra em um estupro de vulnerável, porque até 14 anos, aquela criança ela não pode ter nenhum tipo de relação, entendeu? Não pode ter nenhum tipo de contato físico que leve a alguma coisa, mesmo que os pais permitem, mesmo que haja a permissão dos pais, que seja um namoro que aconteça dentro de casa. O que deu nesse caso? Bem, nesse caso acabou que eles terminaram, começou a ter algumas investigações, mas não foi pra frente. Acabaram excluindo as redes sociais. O garoto tinha 19? 19 e ela tinha 14. E aí eles começaram com uma amizade e disseram que dessa amizade surgiu um romance. Mas pela visão da lei não é correto, isso não deveria acontecer, independente da permissão ou não dos pais. Entendi. E naqueles casos onde a pessoa, ela induz a criança, né, a fazer aquele ato, né, ela coloca ali na cabeça que ela vai contar para o pai, que ela vai contar para a mãe, né, que ela vai tomar alguma atitude que possa desagradar a criança e aí acaba cometendo aquele ato com a criança, né? Como que a lei, ela enquadra essa pessoa, né? Porque aí, acho que são 2 crimes, né? Não, assim, no caso, isso depende muito da investigação. Porque geralmente o que a gente diz é que os pais possam ir ou no conselho tutelar, que vai fazer uma leve investigação, que é o que a gente chama na forma administrativa, e vai levar para a delegacia, né? Mas a gente realmente recomenda que eles vão até a DPCA, que é a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. E a partir dali, dependendo, por exemplo... O primeiro caminho é a DPCA. O primeiro caminho é a DPCA, para que seja aberto, tem uma investigação, um inquérito. Mesmo se for alguém se for alguém dentro de casa? Principalmente se for alguém dentro de casa. Porque aquela criança, ela precisa ter uma medida de afastamento. Mas aí a pessoa, o responsável tem que levar a criança ou
pode ir sozinho? Sim, tem que levar a criança. A criança é ouvida naquele momento? A criança é ouvida, geralmente. Já naquele momento da denúncia? Sim. Na verdade, ocorre assim, Iago, eles registram o BO e eles marcam sessões de terapia, de psicoterapia com psicólogas que atuam somente nesses casos de estupro, de abuso, né? E aí a criança passa por sessões, geralmente são 3 sessões. Se a psicóloga entender que aquela criança tá tendo um discurso mesmo conciso, aquela história é verdadeira, porque às vezes tem situações... Tem criança que tem dificuldade de falar, a criança pode ter problemas de memória, Sim. né? E aí também, por exemplo, se o ato sexual tivesse ocorrido mesmo, ele tiver tido todo aquele ato sexual que a gente sabe, tem sim o exame que a criança faz, né? É o exame de corpo de delito, que a gente chama, ele faz esse exame e confirma, mas muitas vezes o sêmen só fica 1 semana, no máximo 2. E a criança às vezes pode contar para o responsável já 1 semana, depois enfim. 1 mês, a gente nunca sabe. Ou talvez até depois de anos, sim, né? Agora, a gente tem alguns dados aqui no nosso telão, são dados estaduais, sim, né? São da Secretaria de Segurança Pública. Em 2018 foram 1.047 casos. E assim, daí a gente tira do panorama geral, né? Esses 1.047 casos foram só entre crianças. Foram só casos que envolveram crianças e adolescentes. No Maranhão. Nossa, é muita criança. É muita criança. 2019, no ano seguinte, foram 100 casos por mês. E desses, em 2019, de janeiro a abril, 321 casos. Porque, na verdade, esses casos, eles tiram uma média, né? Mas, assim, o que eles conseguiram entender era que de 321 casos. O maior problema, Iago, para que a gente possa realmente definir quantos foram, são as subnotificações. Como é que ocorre? Você consegue ir em vários lugares para denunciar esse tipo de violência. Você consegue ir no Conselho Tutelar, você consegue ir até na Polícia Rodoviária Federal, ligar no Disque 100. Então, se eles não conseguem juntar todos esses dados, então a gente não consegue chegar no número exato. Com certeza é muito mais do que essas fontes, que são seguras. Agora, essas investigações, a partir do momento lá que o profissional lá, o psicólogo, ele identificou que aquela criança, ela está fazendo um levantamento verídico ali sobre algo que ela sofreu, como que funcionam essas investigações? Já vai até o suspeito ou começa ouvindo outras pessoas, né? É um processo demorado ou um processo que é rápido? Assim, hoje costuma ser um processo mais rápido, porque se trata de direitos da criança e do adolescente, né? Mas é um processo que eles demandam muito cuidado. Porque, como eu te disse, geralmente quando se abre direto na DPCA, eles marcam 3 sessões de psicoterapia. A partir daquele momento, as psicólogas que são especialistas em casos de abuso, de violência sexual, elas vão definir se aquilo tem realmente uma certeza do que aquela criança está falando, se é realmente certo. E a partir dali, ou elas podem marcar mais uma sessão, ou dão prosseguimento para a delegacia abrir mesmo a investigação, começar realmente o processo da investigação em si e abrir um processo criminal. E a partir de que momento o responsável, os pais, eles podem perceber que aquela criança ela está querendo contar alguma coisa, ou que o comportamento dela está diferente, né? Porque você chegar para uma criança e falar assim, vamos numa delegacia, né? Sim. O que geralmente as psicólogas dizem para a família é que eles não fiquem repetindo aquela história, porque elas querem ver se tem realmente veracidade naquilo que aquelas crianças estão falando. Então, geralmente, quando ela começa a terapia, dentro da investigação, a família a família tem que fingir que nada daquilo aconteceu, entre aspas, né? Ela não fala, não comenta, para ver se realmente a criança continua repetindo a mesma história. E é como eu falei, os pais têm que prestar atenção no comportamento dos filhos, porque nada como dentro do âmbito familiar a gente não conhece tão bem fora quanto dentro. Nós conhecemos com quem nós convivemos, como são nossas crianças, o que elas fazem, o que elas gostam. A partir do momento em que a gente vê aquela criança muito fechada, muito triste, que chora por qualquer coisa, que tem medo. Geralmente, as crianças, quando elas são meninas, elas não querem chegar perto de homens. Eu já percebi muito isso.
né? E os meninos, geralmente, eles ficam mais calados. Porque, como a gente sabe, a gente tem a erotização infantil, né? Desde sempre. O homem, ele é feito para ser o homem e a mulher só tem que aceitar. Então, acaba que quando a história acontece com os meninos, é até muito mais difícil da gente descobrir e perceber. Entendi, do que com as meninas, Sim. né? Também talvez pode chegar até no sentido de que aquela criança, ela não comentava tanto de assuntos de cunho sexual e de repente começou a falar, começou a ter curiosidade e aí chegar a fundo, né, para saber de onde vem essa curiosidade, né, de onde partiu essa curiosidade. Se a criança não está consumindo conteúdo televisivo, conteúdo na internet relacionado a isso, de quem está levantando esses questionamentos? Sim. Que experiências essa criança teve para que comece a passar isso na cabeça dela, Exato. né? Luísa, muito obrigado pela sua disponibilidade, te agradeço muito. Tem o Instagram da Luísa aí, gente? Bem, vai aparecer aqui embaixo, @luisa leiteA.adv. Muito obrigado, viu, Luísa? Obrigada, Iá.